Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui no Altamente Rentável esperando por você, o seu canal de conteúdo especializado em investimento imobiliário. Hoje é um dia especial, está aqui conosco o Rafa Bastos, ele é especialista em gestão de patrimônio de grandes famílias, tem uma oportunidade de você conhecer aqui hoje, né? Investimento fora do país é um assunto que ele domina e eu tenho certeza que vai ser bem bacana você ficar com a gente até o final. Aqui do meu lado, o Francisco Caroso, meu irmão, parceiro de alma. Tamo Bacana. junto. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, viu, Rafa? Obrigado, prazer estar com vocês de novo aqui. Show de bola. Hoje Vai ser um papo rico aí. fazer só uma entrada pra galera saber que hoje o conteúdo fala sobre investimento fora do Brasil, moeda forte. Rafa vai contar aí como é que tá estruturando esses investimentos. Olá. É isso aí, meu irmão. Conta pra gente, Rafa. Fala um pouquinho aí de como é que surgiu essa ideia de levar os investimentos para fora do Brasil, cara. Então, como o Léo comentou, a gente faz administração de famílias de grandes fortunas, né? Essas famílias, naturalmente, elas já têm um perfil mais conservador, porque não tem mais o objetivo de crescer, de acumular, já tem o suficiente e quer preservar, perpetuar, né? Eu vi até um post seu separando o momento de preservar, o momento de acumular. Achei bacana, velho, aquela leitura. Perfeito. A tomada de risco é muito menor, né? Entendi. Quando você pensa em risco internacional, vamos lá, pensar em Brasil. O Brasil tem menos de 3% do PIB do mundo, né? Isso é o nosso país. Então, quando você pensa numa diversificação mundial, naturalmente você precisa tirar um pouco do dinheiro do real, né? Vamos pensar na paridade real-dólar. De 1994 para cá, o real depreciou 80%, né? Era 1 para 1, hoje está 5 para 1, né? E está 5 por conta da nossa taxa de juros que está elevada. Então, o processo de alocar dinheiro em moeda forte faz parte do conservadorismo. Então, portanto, quem tem um objetivo maior de preservação, de diversificação política, geográfica, cambial, precisa naturalmente ter moeda forte. E aí você vê quais moedas que você pode tomar preponderantemente no mundo, né? Eu diria que o pódio está ali dólar e euro, né? São as principais moedas, porque a gente aqui na América Latina não tem ainda tanta relação com a Ásia. Então a gente acaba ficando em dólar e euros. E o dólar norte-americano é o lastro monetário do mundo, né? Então é uma demanda que já faz parte da nossa rotina, do nosso roteiro de alocação. Como as nossas famílias também são muito conservadoras, a gente precisa ir para o real estate, né? Para o imobiliário, que é o que existe há 500 anos e que todo mundo fica confortável em ter na carteira. Não são famílias que querem tomar bonds, tomar juros de dívida privada, que querem tomar juros de dívida soberana. Eles querem ter um imóvel que eles sabem que, se não tiver vendido, eles alugam, que tem uma boa rentabilidade. E a gente veio tracionando esse produto ao longo do tempo, justamente para entregar esse allocation, essa alocação para essas famílias. E aí agora, recentemente, em 2022, meu sócio convenceu a gente a abrir também essa operação para investidores menores, né? Que não querem fazer um cheque de 5 milhões de dólares, de 3 milhões de dólares, querem alocar eventualmente 500 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, né? E a gente vem estruturando esse produto aí para suportar o pequeno investidor, né? Nesse último período. E agora ficou pronto aí. E é muito legal vocês estarem provocando esse assunto, porque o brasileiro ele ainda tem uma aversão grande a investir fora do Brasil, né? A gente mandar o dinheiro para fora, a gente ainda ouve muito essa expressão. Né? Verdade. Às vezes eu pergunto pro cara, você é conservador, agressivo, moderado? Qual a sua autoclassificação? Ele fala, não, eu sou conservador. E você pergunta na sequência, mas quanto do seu dinheiro você tem em real, né? E o cara fala, eu tenho tudo aqui no Brasil. Você fala, pô, que conservador é esse, né? Não dá para ser conservador e ter 100% do dinheiro numa moeda fraca, né? Hoje a conta que a gente faz é que o indivíduo agressivo, ele tem ali entre 20% e 30% em moeda forte. E o indivíduo conservador, ele deve ter entre 70% e 80% moeda forte. Então, inverso. A gente tem um movimento muitas vezes oposto aqui no Brasil. Com certeza. Né? Às vezes o cara que ele tem muito patrimônio em dólar ou em euro, ele tem ali 30% do patrimônio, 40% às vezes. Mas dificilmente você encontra um brasileiro que não é assessorado por uma empresa como a nossa, tem lá 70%, 80% em moeda forte. Né? E isso faz toda a diferença. Porque no final das contas a inflação ela é internacional. Né? O indivíduo que hoje pega avião para ir para um outro país, vai na Disney, que gosta de ir em Lisboa, ele gasta o dinheiro dele em moeda forte. Então ele precisa produzir também capital em moeda forte. Porque você produzir moeda fraca para gastar em moeda forte é uma equação que é muito difícil de ser sustentável no longo prazo, né?
Então, produzir um capital, nem que seja uma parcela do seu patrimônio total em uma moeda forte, e o dólar, eu acho que é um aconselhamento meio que universal para todo mundo que está começando nesse mundo de investimentos, né, offshore, porque a legislação norte-americana é uma legislação muito segura, né? Acho que é o caminho mais óbvio assim, para o cara começar com o máximo de conservadorismo possível. Né? Pô, Rafa, dentro dessa linha, cara, só pra eu ter um panorama, e é um papo que vou aprender muito, certamente, porque a gente é educado, nós não somos educados. Primeiro que a gente não tem educação financeira, muito menos educação financeira no mercado imobiliário. Como você fala aqui com o pessoal, a galera conservador, meio mundo de gente com dinheiro na poupança ainda, né? Num momento desse. A partir de que cenário para um investidor, vamos falar assim, você entende o seguinte, vale a pena começar a levar o capital para fora numa estruturação como essa que você está propondo, a partir de uma perspectiva de não só de valor investido, mas de robustez do investimento. O cara que é pequenininho, que compraria um apartamento aqui, né, gastaria, sei lá, 200 mil, 300 mil, você acha que esse cara já vale a pena pensar em algo fora? Ou você, rapaz, não, a partir de uma virada de X? Olha, como é que você analisa isso? O número que eu gosto de pensar é a partir de 70, 80 mil dólares, né? Já é possível você fazer alocações imobiliárias lá para renda e para ganho de capital. Ainda são ofertas mais escassas. Um cheque maior, 250, 300 mil dólares, você abre um leque muito maior mesmo, 20, 30 vezes maior do que quando você tem um cheque menor. Porque você vai acessar casas muito, vamos dizer assim, subprime, né? Casas muito populares. E o melhor mercado dos Estados Unidos é o mercado do médio padrão. Né? Se você pensar, os Estados Unidos tem 250 milhões de americanos que têm salários até 70, 80 mil dólares, que é a classe média deles. Né? Então, enquanto aqui no Brasil a gente acredita que é muito mais óbvio você fazer produto imobiliário para o alto padrão ou para o popular, lá é muito mais óbvio você produzir mercado imobiliário para o médio padrão. Porque a oferta a demanda é muito maior, né? A oferta de potenciais compradores, de crédito para comprar o seu ativo é muito maior. Então, torna-se um ativo mais líquido, né? Mas a partir de 70, 80 mil dólares, que seria mais ou menos um cheque aí de 300, 350 mil reais, já é possível, sim, pensar em Estados Unidos e começar a fazer esse movimento de diversificação, né? Vamos pensar num cenário aqui, Rafa. A gente está num cenário hoje, por exemplo, né, financeiro e econômico, Brasil, tá certo? 13,75, né, a Selic, e você tem um cenário lá nos Estados Unidos também, tá lá 4 e... Está beirando 5%. Quase 5%, as projeções né? são que chega até 5,5% num cenário de estresse. Então, aí a gente tem as previsões para isso. E Rafael Bastos, por exemplo, como é que você analisa esse cenário Brasil e Estados Unidos? É um momento bom para ir? Eu me lembro que a gente estava falando o seguinte, isso aqui é bom para isso aqui é bom, se descer aqui, se subir aqui ou se descer aqui. Dentro dessa perspectiva, né, nesse cenário macroeconômico das duas nações aqui, como é que você entende isso aí, esse momento? Sua pergunta é excelente, viu, Léo? Hoje o custo de oportunidade do Brasil é muito alto, né? 13,75 na taxa base de juros é uma taxa que é atrativa para qualquer um alocar o capital. Né? Traz dinheiro de lá e bota aqui, então, né? Em contrapartida, né, é justamente no momento de inflexão de taxa onde o câmbio acaba também se beneficiando mais. Então, por que o câmbio, o real para dólar voltou a R$5, não está a 5,40, 5,50? Porque a nossa taxa está a 3,75. Então, por mais que a tesouraria gringa aloque aqui no Brasil uma parcela muito pequenininha, 2, 3% do seu capital total, como eles representam 97% do PIB, entra aqui muito dinheiro. Com certeza. Então, pressiona o real para ele se apreciar. Então, momentos como esse é o momento onde o investidor ele vai entrar agora, ele vai passar no mínimo um ciclo imobiliário de 1 ano. No mínimo, entre comprar um terreno, legalizar, construir uma casa e vender, ele vai ter ali um ciclo imobiliário de 1 ano. Daqui a 1 ano, por exemplo, as taxas de juros já estão inflexionando para baixo. Estão inflexionando, né? Então, é justamente neste momento que é o momento do envio do recurso. Porque ele vai conseguir, além da rentabilidade do capital alocado no mercado imobiliário, também o ganho cambial que a operação pode oferecer, né? Mas, em contrapartida, aqui as taxas são muito altas. Então, existe uma ancoragem de o cara ficar aqui, pô, eu vou querer ficar em Selic, eu vou querer ficar em CDI, né? Principalmente o investidor que não tem educação financeira, não entende essa correlação de taxa versus câmbio, né?
é um momento muito particular, porque é muito atrativo ficar em real, muito atrativo ficar em Selic, exposto aqui após fixado, você ganha alfa, você ganha rentabilidade sem fazer pirotecnia, mas em contrapartida é exatamente o momento de se mandar recursos para fora, porque tanto as taxas lá quanto no Brasil já estão projetadas para os próximos 12 meses, elas estarem flexionando e certamente o dólar vai se apreciar frente ao real, né? Nossa moeda não tem nenhuma justificativa macroeconômica para ter sofrido essa depreciação recente, né? A única explicação mesmo é o fluxo cambial que entrou no Brasil por conta das taxas de juros, né? Você pensa que um custo hoje de hedge cambial, para você fazer um investimento em real, mas manter esse investimento em dólar, vai custar ali 5% ao ano, por exemplo. Então, o indivíduo que ele manda o dinheiro de lá para cá, por exemplo, a 13,75 de taxa, ele paga 5, ele está recebendo 8,75 pós-hedge cambial, 8,75 em dólar. Bom demais, né? Isento de imposto, que o investidor estrangeiro opera, por exemplo, título público aqui no Brasil, isento de imposto. Né? Tá bom demais, né? É verdade. O Rafa, dentro da modelagem, vamos pensar o seguinte, o cara partiu para a ideia e falou, pô, já sei que eu tenho que investir em moeda forte, tenho que começar. Eu quero só dar um passinho para trás, que eu acho legal, que tudo que a gente fala no mercado é para se considerar como uma opção a mais, né? Perfeito, carteira. Em carteira você tem que trabalhar com a diversidade da carteira, balizando sua carteira. Perfeito. E pô, não pode deixar de enxergar um mercado internacional, que é outro mercado aí cheio de potência também. Mas vamos falar, o cara deu start, falou, vou procurar um investimento, vamos começar ali pelo dólar. Ele tem, entendo que ele tem o mercado da Bolsa de Valores e deve ter fundos imobiliários que aplicam lá também. Mas dentro da realidade que você está estruturando hoje, né, para o investidor que quer acessar, né, que tipo de estrutura você propõe, como é que funciona qual é a segurança jurídica que o investidor tem daqui, como é que ele opera, né, e se é você que opera tudo. Eu queria que você comentasse um pouquinho da modelagem em si. Boa. Legal. Bom, estrutura jurídica, começar por esse ponto, porque Estados Unidos tudo funciona, né? A legalização lá, por exemplo, ocorre em 28 dias. Você sabe como é que é incorporar lá. Você protocola digitalmente, em 28 dias sai o seu permit e você está pronto para subir o seu tijolo, né? Que legal. Então, essa previsibilidade que a legislação norte-americana oferece é um super diferencial, né? Inclusive, nas execuções dos seguros da construtora, por exemplo, se ela tiver algum soluço, na própria estrutura de compra e venda, você não recebe a venda do seu imóvel, você não recebe do comprador. O comprador ele paga para o cartório resolve tudo, te paga o dinheiro líquido. Você também compra o terreno dessa forma, então você sempre compra ativos 100% regularizados. A segurança jurídica é um super benefício que eu acredito que principalmente a gente que está aqui no Brasil acostumado com tudo demorar, uma BIT 16 meses, a legalização demora um ano, sabe? Você vai ter um problema com o fornecedor, você vai processar, vai demorar 6 meses para ter uma audiência. Então, isso é um super benefício. Falando agora de estrutura, né? Porque você precisa mandar os recursos de alguma forma. Tem diversas formas. Eu posso, por exemplo, mandar da minha pessoa física, mandar um empréstimo, por exemplo, para uma sociedade norte-americana que vai fazer uma operação imobiliária em meu nome e que eu vou ter lá a garantia das cotas da sociedade, por exemplo, e vou receber o meu lucro financeiro desse mútuo. Eu vou tributar aqui na minha tabela de imposto de renda. Ou eu posso montar, por exemplo, uma sociedade nos Estados Unidos e essa sociedade operar os meus ativos imobiliários como se fosse uma patrimonial aqui no Brasil. Ou eu posso ainda montar uma sociedade, uma holding, né, fora dos Estados Unidos para me beneficiar um pouco da estrutura tributária de países que são especializados, né, nesse tipo de operação. E essa empresa ter a patrimonial dos Estados Unidos. Então, assim, isso depende muito do tamanho do investimento do investidor, né, e de quão perene ele pretende que aquele investimento seja. Porque se, por exemplo, ele pretende manter recursos alocados em moeda forte, e não apenas fazer um ciclo imobiliário, mas sim fazer um ciclo, começar de novo, e rodar de novo, e aumentar a produção, justifica ele montar uma estrutura societária, mesmo que seja simples, porque é tudo simples lá, né? A abertura de empresa é rápida, o fechamento de empresa é rápido, a alteração de empresa é rápida. Já justifica ele fazer esse tipo de movimentação. E os custos são baratos, por exemplo, você abrir uma empresa hoje na Flórida, custa $500. Né? Para você fechar ela, $500 também. E manutenção dessa empresa é mais barato também? $100, $110 de contabilidade, você mantém uma empresa por mês, né? Se você pensar isso ao ano, vamos ter $1.500 ao ano. Não é muito diferente de pagar aqui meio salário mínimo, por exemplo, para uma sociedade por 12 meses. Né? Assim como as sociedades offshore, que, né, tem muitos mitos, hoje custa $2.500, você abre uma sociedade dessa. Acho que o cara... E $1.500 você mantém. Então, eu tive uma reunião mais cedo, o cara falou, não, porque me disseram que para ter um offshore eu preciso ter $20 milhões. Eu falei, rapaz, veja,
custa $2.500 para abrir e $1.500 para manter. Só isso? Eu falei, só. Então, se você quiser ter $200 mil, você vai pagar esse custo, né? Você falou um negócio bom aí. O que é offshore? Bom, offshore são sociedades extraterritoriais, né? Então, tudo que não é onshore, que está dentro das fronteiras, é offshore. Certo. Mas esse nome foi absorvido aí por países que entregam benefícios tributários para quem não é residente, né? Principalmente os países de colonização britânica. Ilhas Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Nevis. E tem países onshore que também têm benefícios tributários, como Malta, Panamá, Liechtenstein. Tem uma série de países que são especializados em receber recursos de investidores estrangeiros e dão alíquota zero, né, para ganho de capital, alíquota zero para distribuição de dividendos, alíquota zero para rendimentos. Então, assim, são estruturas tributárias muito benéficas, né? Haja vista, inclusive, essa briga fiscal que a gente vê no mundo, né? A própria Inglaterra, que saiu da União Europeia, para justamente começar a ter na sua composição uma estrutura tributária mais competitiva, que ela não podia ter por conta da União Europeia, né? E que ela sempre foi especializada em deter recursos de estrangeiros, né? Tá voltando a ser de novo. Boa. Vamos pensar deixa eu pensar numa modelagem aqui, Rafa. Na realidade, para poder simplificar, né, eu quero montar uma estrutura fora de investimento, tá? Quero iniciar minha trajetória, entendi que eu preciso lastrear um pouco da minha renda, né, um pouco do meu patrimônio líquido fora do país numa moeda forte. Perfeito. E quero iniciar, tá? Então, assim, tomei virei a chave e vou fazer isso acontecer, vou procurar um agente especializado, a gente, inclusive, né, bater um papo com a AFA, a gente pode, depois, se você quiser, entrar em contato com a gente aqui também para poder bater um papo com a gente e entender um pouco mais sobre isso. Eu vou procurar quem é, né, uma pessoa especializada como você, inclusive, e a gente vai montar uma operação fora do país. Dá para mim, me dá um checklistzinho para que a gente possa entender, né? Olha, daqui, aqui, bem de uma forma generalista, e a gente vai se aprofundando em cada etapa dessa que você falar, Rafa. Bom, vamos lá. Passo a passo, né? Se eu quiser começar uma operação dessa. Primeiro ponto é decidir qual é o tipo de operação que eu vou fazer. Se eu vou comprar uma unidade construída, por exemplo, para colocar para renda, ou se eu vou comprar um terreno, edificar um empreendimento e vender esse negócio. Essa que está na tua esteira, vamos explicar essa que está na tua esteira, uma que a gente estava até conversando, que é muito atrativa, eu gostei pra caramba lá quando a gente estava falando. Então, essa que está dentro da tua esteira, conta como é que funciona ela. Bom, simples. É uma operação de construção de casas para americano workforce mesmo, força de trabalho, médio padrão. Hoje o cliente que compra a nossa casa... Os Estados Unidos é um país que não é um país patrimonializado. É um país que todo mundo tem dívida, todo mundo tem ativos financiados, perfeito? Sim. Então é um país que todo mundo tem seguro e todo mundo tem dívida, mas todo mundo tem ativo. Então o cara tem um bom carro, uma boa casa, mas ele tem estrutura de financiamento para isso. Quando você pensa em estar do outro lado do balcão, vendendo para essas pessoas, você tem que pensar em qual é o tipo de alvo que você quer produzir. Hoje a gente escolheu indivíduos ali que a partir de 52, 53 mil dólares de renda anual, ele já pode comprar as casas que a gente faz. Então é bem médio padrão mesmo. Qual é o nosso negócio? Compro terrenos, licencio os terrenos, construo casas de... Lá é por pé quadrado, né? Que é uma relação de 10. Então 1.580 pés a mais ou menos 160 metros quadrados. São casas de 3 quartos, que quando a gente fala médio e baixo padrão, para os padrões norte-americanos, todo mundo com carro importado na porta, cozinha bem montada, casas de muita qualidade. Tenho certeza, qualquer brasileiro que olha lá, fala, eu moro aqui. Eu vi a casa, ficou linda. Padrão para cá. Vi a casa, ficou linda realmente. Imagino, verdade. Os acabamentos e tudo, mas para eles lá é um médio e baixo padrão, tá? Que é um ativo que é muito líquido, então a gente consegue vender esse ativo com uma certa facilidade. Então, a operação, o método construtivo lá é muito rápido, né? Isso é uma diferença aqui do nosso tijolo. Lá as casas são em madeira, drywall, então em 6 meses você tem uma casa dessa de 1.600 pés construída. Ou seja, o tempo do ciclo imobiliário ele também é muito encurtado. Veja, a gente legaliza em 1 mês, constrói em 6, e aí a depender da região você tem ali 2, 3 meses de ciclo de venda, né? Ou seja, em 1 ano você girou todo um ciclo imobiliário que às vezes aqui no Brasil a gente passa 2 anos, 3 anos para poder girar um ciclo, né?
Então, é uma operação muito simples. São construção de casas individuais que a gente vende nos subúrbios de Orlando. A gente começou operando na região chamada Poinciana, mas Poinciana se desenvolveu muito. Quando a gente começou em Poinciana, a gente comprava terreno a $7 mil. Quando a gente saiu de Poinciana em 2021, a gente já comprava terrenos a $65 mil. Né? Caramba, que salto. A gente começou vendendo casa em Poinciana a $195 mil. E quando a gente saiu de lá, a gente já estava vendendo $350 mil. Então já estava começando a fugir do tipo de alvo comercial que a gente queria adotar. Hoje a gente está na região de Ocala, que é uma cidade gigantesca, né? Depois de Orlando tem um senior livre, que é um dos maiores senior livres do mundo, chama The Village. E depois do The Village vem Ocala, é lá que a gente está. É uma região de desenvolvimento industrial, né? Então a gente tem um crescimento aí para os próximos anos bem óbvio. E basicamente essa é a operação, né? Maravilha. Eu quero botar um dinheiro lá, você abre um offshore para mim, abre uma empresa, né? Aqui no Brasil, você assessora isso até a abertura lá nos Estados Unidos. E disso daí, você tem um operador lá para poder cuidar de todo o sistema. Conta um pouquinho para a gente lá, Rafa. Estados Unidos é um país que não se deve ter nada na pessoa física. Sim. Tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente está vivendo uma febre, por exemplo, aqui no Brasil, desses agentes de investimento, né? A turma de corretora. Tá meio... Todo mundo conhece 10, né? Esses caras estão orientando os clientes dele a comprarem ativos de bonds, ações, na pessoa física. Não se compra nada na pessoa física nos Estados Unidos, principalmente em estados como a Flórida, que o imposto na transmissão de bens, por exemplo, em caso de morte, passa dos 50%. Então você imagina, você tem um sinistro de morte e você entrega mais de metade do seu patrimônio para o Estado em tributação. Então a regra lá é você ter ativos em pessoas jurídicas. Isso para qualquer que seja o ativo. Só que as minhas cotas da pessoa jurídica também sofrem os custos sucessórios, por exemplo. Então o que é recomendado fazer? Você abre uma sociedade fora dos Estados Unidos, que vai ser dona da sociedade nos Estados Unidos, que vai operar lá o mercado imobiliário. Esse é o basicão, assim. Isso é muito simples. Eu tô falando que essa operação você faz em um mês, né? Você abre um offshore, que é uma empresa holding em algum desses países que se beneficiam dessa relação de tributação com os Estados Unidos. Tem várias opções, é super rápido de abrir, preenchendo os documentos iguais que a gente tem aqui no Brasil, o nome da empresa, atividade, diretoria, quem vão ser os donos, etc, etc. 20 dias tua empresa está aberta. Com ela aberta, você pode gerar o CNPJ norte-americano, né, que é o EIN, é o Employee Identification Number. Gerou isso daí, ela tem um número de identificação fiscal nos Estados Unidos. Ela pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Abre lá essa sociedade patrimonial e ela vai fazer a operação da compra e venda das cotas. Então, se esse cara morrer, a sucessão dele ocorre no offshore, que é 100% benéfica, tributação de zero, ou seja, todos os benefícios sucessórios que você tem, além da proteção jurídica, né? Que você tem 2 layers, né? 2 camadas entre uma eventual reclamação, um eventual litígio que se tenha na sociedade e o próprio indivíduo, né? Então, assim, a recomendação é que não se tenha ativos na pessoa física, que se crie uma sociedade holding e que a sociedade holding seja a proprietária dos ativos norte-americanos, né? E lá nos Estados Unidos, o elegante é que se tenha uma sociedade para ser dona dos imóveis. Embora essa própria holding pode também ser dona dos imóveis, mas aí já tem uma estrutura de tributação que já não é benéfica. O ideal é que realmente tenham essas 2 estruturas, como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente recomenda a qualquer cliente que vai operar no mercado imobiliário que ele abra a sua sociedade de holding patrimonial, né? Não tenha na pessoa física, né? A gente é totalmente contra o cara entrar com o CPF dele em uma SPE, incorporadora imobiliária, que vai fazer obra, que vai ter, sabe, atividades ali de construção. Então não muda nada. A premissa de segurança jurídica é idêntica em qualquer lugar do mundo, né? As questões sucessórias lá é que requerem que seja aberta uma sociedade fora dos Estados Unidos para fugir desse custo sucessório. E que as pessoas não fazem, viu? Isso é muito importante. Tá todo mundo mandando dinheiro para lá, na própria pessoa física, e incorrendo um risco que a turma nem sabe que existe, né? A verdade é essa. Rafa, dentro dessa estruturação, entendendo a lógica do investimento, primeiro fez o contrato, determinei que eu quero investir no modelo, e aí vou dar o primeiro passo da legalidade, porque eu imagino que o terreno você mesmo já comprou e já está buscando fazer a legalização independente do investidor. Você já deixa esse pacote pronto, ou o terreno está lá e quando o investidor
decide, é que você vai construir, apresentar projeto da casa? Como é essa modelagem? Os projetos são exatamente os mesmos, Chico. Certo. As casas elas saem exatamente iguais. Tá? E diferente da nossa cultura aqui, porque ninguém aqui quer ter uma casa igual a do vizinho no mesmo condomínio, né? Por exemplo, igual. Lá não, lá a turma não tem nenhum problema, nenhuma objeção nisso, aqueles mesmos tons, aquelas mesmas plantas. A gente não tem necessidade de fazer estoque imobiliário de terreno, né? Porque justamente o que determina, inclusive, a rentabilidade do negócio é o custo do terreno, né? Entendi. Você sabe disso. Lá não muda nada. Então, hoje, se o investidor quiser começar uma casa lá, por exemplo, a gente vai comprar o terreno, porque a disponibilidade ela é muito ampla, né? Lá você tem grandes loteamentos com terrenos disponíveis, todos com a mesma característica de topografia, todo mundo plano. A folha é praticamente uma linha reta, né? E os permits caem em 28 dias, não tem por que eu licenciar nada na frente, né? É tudo muito rápido. Entendi. Bacana. E você apresenta uma viabilidade para o investidor nessa escala de tempo aí de 1 ano, já considerando o retorno, 6 meses, eu imagino que é desembolso. Queria entender, vou começar a te perguntar nesse sentido o seguinte, construa o primeiro modelo jurídico, a sociedade, ele leva a grana daqui para lá, coloca na sociedade e a partir desse dinheiro aqui, sua empresa começa a gerir esse recurso e fazer os aportes, ou ele pode ir mandando o dinheiro? Explica um pouco essa lógica. Eu imagino que com o terreno você já deve comprar, inclusive, na estrutura societária do cliente, não é isso? Exatamente. A gente divide em 4 tranches uma casa, por exemplo. Entendi. A primeira é a compra do terreno, licenciamento e uma entrada para o gestor da obra, né, que é o General Contractor. E depois mais 3 tranches que vão sendo as chamadas de capital para poder fazer a obra. Em termos de prazo, a gente tem... em 5 meses você tem uma casa pronta se você tiver disponibilidade de material e de mão de obra. Tá? O meu DC me trabalha um prazo de 8 meses. Tá? Eu, na minha cabeça, trabalho 10 e alinho com o meu cliente 1 ano, porque eu fico com uma gordura mais para frente para qualquer tropeço, né? E dentro disso aí já estão os permits, né? E enquanto eu estou legalizando a casa, porque a legalização não é uma interrogação como a gente tem aqui no Brasil, né? Lá é o seguinte, se você tem um projeto que esteja dentro do Código de Obras da cidade, que esteja dentro do PDU, vamos usar essa analogia, você vai ter a sua legalização entregue. Não vai ter uma surpresa. Você não fica naquele ninguém temor, vai lhe né? chamar para conversar, não vai ter bombeiro, não vai ter ambiental, sabe? Tudo é feito de uma forma muito clean. Então, enquanto isso está acontecendo, você já está pagando de si e ele já está negociando os materiais de construção da casa. Para assim que esses permits saírem, a gente fizer uma segunda chamada de capital, já começar a fazer as aquisições que já estavam negociadas. Então, tem um encaixe processual, é quase que uma esteira industrial, né? Você tem ciclos e fases das medições que são exatamente iguais para todas as casas, né? Isso é muito diferente da nossa realidade aqui, né? Você sabe, a gente constrói aqui é totalmente diferente. Outra coisa, quando você monta a sociedade, eu percebi assim, tem clientes que quando falam em modelo societário, eles ficam um pouco receosos, imaginando alguns riscos de sociedade, aqueles que não têm o domínio da coisa, que já não são empresários. Perfeito. Eu imagino que você tem um público que você vai começar a acessar agora, que é um cara que você vai oferecer uma estruturação jurídica que no seu entendimento está tudo certo, mas para ele vai ficar se fazendo algumas perguntas. Por exemplo, quem vai operar essa empresa lá, né? Será a sua empresa ou ele tem que interagir no processo, né, de tipo delegar alguma atividade, os pagamentos é você que faz, você cuida disso e dá essa segurança para o cliente? Como é que funciona essa operação ou não? O cliente ele tem que vir comigo, determinadas aprovações é ele que faz. Legal. Pelas relações que a gente construiu, a gente consegue fazer tudo daqui do Brasil. Então o cara consegue abrir uma empresa daqui, eu consigo abrir uma conta bancária para a empresa dele daqui. Portanto, é cômodo nesse sentido, né? Usualmente a gente põe o próprio cliente como diretor das empresas dele, ou seja, ele que vai e assina. A maioria das assinaturas são todas digitais, são todas eletrônicas, não precisa mandar um DHL para, transitar documentos, como a gente fazia há alguns anos atrás. E ele contrata a minha empresa como um prestador de serviço para fazer a gestão desse negócio para ele. Entendi. Então eu consigo fazer todas as movimentações, cotações, contratações, contratos, rodadas de contabilidade, tudo que é necessário para a empresa funcionar como um contratado.
mas a empresa, a propriedade, a assinatura, quem aperta o botão é o cliente. Então isso, a gente sente que isso dá uma segurança maior, né? Eu não assumo um papel de procurador que vou gerir o dinheiro do cliente em nome dele. Sim. Ele continua tendo o poder de fazer o que ele decidir, né? E Rapaz, aí você vai acompanhando, ou seja, para cada tranche, né? E para a galera que não entende, o tranche é um envio, é uma remessa de dinheiro, é um envio, uma transferência que você faz. Qualquer banco que o cliente tenha, ele vai fazer essa transferência, normalmente você vai assessorar ele através de algum agente, ou não, primeiro tem algum banco específico, ou tem algum banco que é mais fácil, tem alguma facilidade nesse sentido? Ou dificuldade? Então, assim, normalmente o brasileiro ele gosta muito do atendimento em português, né? Isso é curioso. Todos os bancos que estão nos Estados Unidos, eles são bancos norte-americanos. Mesmo Safra, Itaú, Banco do Brasil, que tem operações nos Estados Unidos, eles são CNPJs norte-americanos. Mas usualmente o cliente prefere, o cliente brasileiro, o atendimento nessas casas. Então a gente acaba indicando essas casas para ele. Entendi. Qualquer que seja o banco dele, ele consegue fazer os pagamentos das invoices, todas as tranches para o desenvolvedor, consegue pagar a contratação do serviço de gestão do negócio dele. Esse tipo de operação de pagamento de invoice, né, de nota fiscal, não existe nenhum tipo de óbice por parte dos bancos em pagar, né? O que é que os bancos eventualmente fariam perguntas adicionais, que é o mesmo aqui no Brasil, é mandar o dinheiro para uma empresa que ele não tem nenhuma relação, nem societária, nem de um contrato de mútuo, sabe? Mas você mandar dinheiro para sua própria empresa, sua empresa contratar um prestador de serviço, isso são operações como aqui no Brasil, habituais dos bancos comerciais, né? Mas usualmente o brasileiro ele gosta de banco de brasileiro, isso é engraçado. A gente tem uma relação muito grande com o BB Américas, com o próprio Itaú. Eu diria que o principal banco que a gente opera lá na Flórida para o brasileiro é o Banco do Brasil, o BB Américas, né? Bacana. Com atendimento em português, aí eu não gosto, né? Mandei a primeira transferência, comprei o terreno, você apresenta a legalização do terreno, traz a documentação, ele se sente respaldado, manda mais uma grana, legaliza. Depois, ou seja, você vai trazendo essa evolução do investimento dele na gestão, apresentando isso para ele, ele acompanha tudo. Lá é tudo público, sua pergunta é legal. Então, quando o cliente está pronto, com a estrutura dele pronta para poder mandar os recursos, tem um sistema chamado MLS, que todos os ativos listados nos Estados Unidos estão no MLS. Então, portanto, basta que eu mostre, olha, eu acho que o ativo que a gente vai comprar o terreno deve ser esse daqui, nessa esquina, nessa região. Aquele preço ele é um preço para mim ou para qualquer outra pessoa. Então não há diferença nesse sentido, né? Então a primeira tranche o cara já manda a compra do terreno e a legalização. Entendi. A gente já dá a entrada no Condato lá para poder fazer os permits, né? Que são as licenças que vão demorar os 28 dias para poder serem entregues, né? E aí depois do ativo licenciado, vamos dizer assim, com alvará, né? De construção, aí a gente faz uma segunda chamada que já é para compra de material mesmo, né? Bacana, mas e aí ele consegue evoluindo contigo, você vai trazendo essa evolução para ele ir acompanhando a obra dele, sim, dá uma segurança. Tudo e-book, tem vídeo, tem foto. Legal, cara. Se o cara quiser ir lá, a gente tem estrutura própria, então se o cara quiser visitar, passar uns dias, pegar algum agente nosso lá para rodar a obra, extratos bancários, medições físicas, estrutura de compra dos produtos, tudo isso é aberto, né? Lá a gente não contrata o General Contractor por empreitado, não preço máximo garantido, porque ainda não vale a pena. Então hoje, por exemplo, eu estou contratando construção lá 175, 180 mil dólares. Se eu quiser um preço máximo garantido, o GC vai me cobrar 190, 195, porque ele vai dar uma gordura para ele, para se ele tiver alguma surpresa no processo. Ainda não vale a pena, ainda é melhor eu ir pagando mesmo os materiais que a obra está consumindo e pagando a administração para ele. Lá é tudo terceirizado, né? Então você contrata o General Contractor, ele vai contratar o subempreiteiro de elétrica, de madeira, o subempreiteiro de elétrica vai subcontratar o eletricista, então é uma relação que costuma rodar assim nessas terceirizações. Né? Ô Rafa, não, Rafa, veja só, para poder você garantir, não é nem que garantir, na realidade, quando a gente trabalha com investidores, obviamente que a gente quer maior rentabilidade para eles, claro. Quer que ele seja altamente rentável. Né? Então o que acontece? Para que isso aconteça lá, sim. Quais são os itens que você analisa para poder fazer com que aquele dinheiro seja altamente rentável?
Bom, a gente tem um abaco que a gente sempre está acompanhando, que é preço de terreno, preço de material e preço de venda, né? Então, por exemplo, neste momento agora, exatamente agora, a gente está com os preços de terreno já respondendo para cima. Os terrenos lá, que são mais ou menos de 500 metros, né? Vou falar em metros, eles chegaram a estar negociados a 27, 26.500 em janeiro desse ano, fevereiro, quando as coisas estavam um pouco mais tensas, né? Com os juros subindo, exatamente, o Powell ainda fazendo aquele terrorismo com o mercado, né? Agora a gente já está comprando a 32, então eles já estão pivotando para cima. Os preços de casa em novembro e outubro do ano passado estavam 299 mil, agora estão a 270, chegaram a 265 e estão voltando. E os preços de construção ficaram flat esse período todo. Curioso que eles ficaram flat, 175 mil é o custo aí para você entregar a obra já com a administração. Então, hoje, por exemplo, eu suportaria um drawdown de preço até 250 mil dólares e aí a minha operação ainda ficaria rentável. Certo. As casas estão sendo começadas hoje, compradas com terrenos a 30, 32 mil. Elas vão ser vendidas para vender daqui a um ano a 285, 290 mil. A rentabilidade do investidor, inclusive, vai ser maior do que isso que a gente está entregando agora. Entendi. A gente apurou agora, por exemplo, 4 casas semana passada. Que a gente entregou, deu 19,33% de rentabilidade. Total, nível projeto. Ciclo de um ano. Foram 12 meses, né? Foi spread uma de de 12 11 meses, 2 de 12 e uma de 13. Rapaz, o spread de 12 meses é um spread meses. muito bacana, né? Levando em consideração ciclo curto, tempo zero até a entrega, né? E a distribuição, né, do lucro ali. Isso é muito legal. Aqui a gente, quando vai fazer um empreendimento e quer que ele seja altamente rentável, a gente procura algumas variáveis, inclusive os comerciais. A gente estrutura ela numa localização que atenda comercialmente aquele produto, o perfil, depende muito do que a gente vai lançar. Né? Você definiu aí, inclusive, as casas que você quer lançar, inclusive achou um padrão que é bem aceito ali. Mas você me comentou um negócio muito importante, você estudou também o bairro onde você ia, parece que tem, você me contou que tem uma indústria chegando e você abarcou aquele livro. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Legal. que é para a gente entender a parte comercial onde está aí e o que é que você imprime em P, que a gente chama na incorporação, de que o que é que vai garantir que tenha essa... Por que eu vou garantir que eu vou vender aquela casa nesse preço que você está fazendo a sua previsão? Legal. Usualmente a gente segue as indústrias lá nos Estados Unidos, porque a gente vende para o funcionário dessas indústrias. O nosso cliente lá final é o norte-americano que trabalha na Google, na Amazon, na Dollar Tree, sabe, em grandes indústrias ou centro de distribuições que estão orbitando esses subúrbios. A região atual, por exemplo, de Marion Oaks é uma região que a gente, só a Dollar Tree levou uma planta de 1,5 milhão de pés quadrados para lá. É gigantesca, né? Eles na verdade fizeram uma fábrica de concreto só para construir a fábrica deles, né? Tem 3 indústrias de cannabis chegando nessa mesma região. Uma indústria de manufaturado de presentes. Então, o Condato estima que vão surgir 11 mil funcionários desse polo industrial nesses próximos anos. Essas pessoas usualmente querem morar perto de onde trabalham, né? É a cultura norte-americana. Então, essa região, por exemplo, que é uma sub-região de Ocala. Ocala é gigantesca, né? Muito maior do que Marion Oaks, onde a gente está. Mas a própria Marion Oaks tem ainda centenas de lotes disponíveis, milhares, eu diria, de lotes disponíveis para edificação, né? Então a gente busca ir seguindo muito esse polo industrial. Hoje essa região oferece um funcionário que tem o salário necessário para poder comprar o nosso ativo e um crescimento de novos entrantes nessa praça, nessa região. Então usualmente a gente está nessa... A gente saiu, por exemplo, de Poinciana, não foi por conta da ausência do crescimento populacional da região, mas foi porque os preços fugiram do target que a gente quer operar. Eu não quero vender casa de 360, de 400 mil dólares. Eu quero vender casa de 280 a 300 mil dólares. Né? Aonde você está? O que é que determina esse preço lá? O que é que determina, por exemplo, você me falou o seguinte, poxa, esse lugar que eu tô, tá certo, tem um ticket de 280 mil e no outro lugar tem 350, 320. Demanda, como aqui, né? Como aqui. É porque aqui também tem, por exemplo, se eu lanço um empreendimento na Barra, eu tenho um ticket maior. Então você está falando desse mesmo ticket aí dentro do mesmo local, é isso? Entendi sua pergunta. Os subúrbios, eles são muito parecidos lá, tá, Léo? Certo. Você tem tudo plano, tudo orbitando as grandes capitais e todos com alguma tese de tração. No caso, a nossa tese é a indústria. Sim. Né? Mas você anda no subúrbio de Poinciana é exatamente igual você andar em Marion Oaks.
ruas bonitas, bons jardins, todo mundo com a sua casinha, com a sua bandeira, as casas muito parecidas, tudo horizontal, tudo plano, terraplanagem igual, os mesmos prestadores de serviço. A região lá é uma região protestante, então você vê as mesmas igrejas. É tudo muito parecido. É diferente daqui em Salvador, por exemplo, você comprar um terreno em Pernambués ou na Barra, né? Sim, você tem uma diferença muito grande. Mas lá você também tem, por exemplo, um terreno em Lake Nona é um terreno mais caro do que em Marion Oaks. Dentro dessa localidade que você está... Dentro da Grande Orlando, vamos dizer assim, né? Mas lá onde nós estamos, os preços são muito parecidos, né? E tem alguma coisa, por exemplo, aqui se você está no mesmo bairro, levando em consideração que você está na mesma localidade, no mesmo loteamento, tem as casinhas todas ali, tem alguma coisa que você pode colocar na casa que seja um diferencial para falar, pô, essa casa pode custar um pouco mais por causa disso aqui? Tem isso lá, não? Tem, você tem um gardenzinho que você pode colocar, você entregar a cozinha pronta, eventualmente você entregar com área de lavagem, né, que é a secadora, a máquina de lavar. Você tem itens que você consegue agregar, a depender do tipo de objetivo, por exemplo, quando é para aluguel, esse tipo de item acaba agregando muito. Como o nosso produto é um produto de giro, né, o cara que compra minha casa, ele paga 3% da casa em capital próprio, 5%, o resto ele financia em 30 anos, a gente deixa esses itens todos para ele, né? No final das contas, eu não consigo reverter tanto em lucro. É melhor eu ser competitivo em relação ao preço final e estar mais barato do que os meus concorrentes, porque equipar a casa lá, né, decorar a casa é muito barato, né? Muito barato. Interessante, né? Eles vendem decorado. Decorado não, pelo menos a mobília, acho que os armários, né, Rafa? A gente vende com armário. A casa decorada, a casa modelo, a gente decorou ela com $11 mil. E barato, ela tem TV em todos os quartos, camas bacanas, são bem decoradas, a minha decoração, escrivaninhas, e é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né? É muito diferente. O Rafa, uma pergunta que não quer calar, eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir. No spread de 12 meses, eu boto meu dinheiro e tiro quanto, bicho? Quanto é a rentabilidade disso, cara? Hoje a gente cobra 100% do que supera 15% do investidor. Então, não, mas a gente não tinha falado disso que você falou ainda não. Isso era um segredo agora para essa hora aqui. Então, veja só, no spread de 12 meses, você tem uma previsão de 15%. De 15% mais dólar, né? Porque é dolarizado o investimento. Então, para quem tem uma cabeça em real, é 15% mais dólar, né? O resultado que passa 15% é da empresa. Aí a gente cobra de performance. A gente só cobra também quando passa de 15%. Em todo o nosso histórico, nenhuma casa entregou menos do que 15%. Naturalmente, eu não vou senão você ia dar trabalho de graça. Que eu não consigo entregar, né? Então, a rentabilidade nível projeto, ela costuma ficar entre 20% e 30%. É a base, né? E aí eu cobro o que supera 15%, que o meu investidor está sempre confortável, né? Sempre recebendo ali uma rentabilidade competitiva, né? Eu vi ali no book de vocês um cenário de 3 anos atrás, nem muito tempo atrás, de Selic a 2,25. 2,25. Diga aí. Mas você não aí você falava em 15% ao ano, pô, o cara queria ser seu melhor amigo, Com né? certeza. Hoje em dia é engraçado, você fala às vezes de 15%, o cara fala, mas taxa de juros aqui no meu banco eu faço 13,5%. Essa realidade já vai passar, né? Não, então, a gente entende, como você mesmo disse, aqui se você falar em 15% hoje não é nada extraordinário, tá certo? Mas a gente está falando dos 15% e está falando, inclusive, de você diversificar sua carteira e lastrear seu mercado imobiliário, o seu planejamento dentro de uma moeda forte. Eu acho que é isso que é importante disso aí. Vou contar a história. A gente teve operação na Suíça há muitos anos, né? E a gente originou uma operação imobiliária em Lugano, que é o sul da Suíça, a Suíça italiana lá. A nossa sócia na época, Sônia, uma portuguesa, ela tinha uma carteira de clientes de russos, né? Que ela falava 7 línguas, o cirílico era uma delas. Nós estávamos com uma cliente chamada Dona Galina e oferecemos para ela um investimento de 12% na Suíça. Ela chamou a minha sócia pro banheiro, as duas, para dizer que a gente era estelionatário e que a gente estava roubando ela, que não existe investimento de 12% na Europa. Aí você imagina, na mesma época, a Selic aqui estava 14,75%. A gente falava com um brasileiro para rentabilizar 12% lá, falava, pô, aqui 12%, aqui na taxa de juros. Larga aqui. A diferença cultural é muito interessante. Né? Eu vejo os incorporadores hoje passam por isso, né? Você hoje está com o pessoal tirou um pouco do dinheiro que estava circulando no mercado na economia real e botou ali em renda fixa. Existem, obviamente, eu acho que é bacana, eu acho que deve diligenciar, porque deve aprender, inclusive, que renda fixa também você precisa, né, entender um pouco mais daquilo que você está comprando, de onde você está investindo, qual é a segurança que tem, cenário futuro, né? E eu acredito que a economia real pode te possibilitar algo a mais, você tem condições de ter muito mais do que os 15%, do que 18% na economia real.
E tá aí lastreando numa moeda forte, eu acho que é uma oportunidade bacana de diversificar a carteira. Sem dúvida. O investimento financeiro, eu digo sempre assim, é um investimento fiduciário. O investidor usualmente não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Uma debênture da Marisa. Ele não sabe como é que funciona o processo de crédito dessa debênture, como é que funciona a solvência desses títulos. Não são poucos os casos de falências e prejuízos em FDICs, debêntures. Exatamente. Né? Não são. Então é um investimento fiduciário. O cara fala assim, não, é uma instituição que está intermediando, eu devo estar seguro. Né? Outro dia eu vi uma moça aqui que trabalha em Salvador com cartas de consórcio contempladas, que o cara investe em debênture de 2%, eu falei, Deus é mais. Tenha medo do que está atrás dessa debênture. Né? Então assim, eu como tenho um perfil mais frouxo, mais conservador, o real estate para mim é sempre insubstituível. É concreto, tá lá, ele pega um avião, ele vê a casa dele, ele vê a foto, ele manda alguém olhar. Aí você compra um FDIC que tem um monte de sacado que você não sabe nem quem é, que ninguém acompanha aquele negócio. É importante, eu diria, como você falou, conhecer a renda fixa. Porque as pessoas não conhecem, as pessoas falam em renda fixa apenas pela rentabilidade. Mas se você for na página 2, ver o que é que tem dentro daquela renda fixa, ninguém sabe dizer o que é que tem. Exatamente, onde é lastreado e como você pode ser assegurado se tudo der errado. Se tudo der errado. E aí, faz como? Porque no imóvel é nosso, a gente sabe, tá lá. Se tudo der errado, eu tô aqui. A sociedade é minha, eu tomo e é meu. Inclusive, é uma coisa interessante, essas casas... nem todo mundo consegue comprar a casa. Então o mercado de aluguel lá é muito líquido mesmo. Muito mais líquido, inclusive, que o mercado de compra. Essas casas hoje elas são alugadas a $1.950. Então, no final das contas, existe uma rentabilidade aí sobre o custo da casa de quase 9,5% ao ano. Tá bom também, que é uma né? bela rentabilidade. Com certeza. Né? Inseguro. Chico tem um jargão muito interessante aí para os imóveis aí, que eles são o quê, Chico? Rapaz, aí a gente lá atrás, quando começou a fazer... atuar no mercado imobiliário, eu entendi o seguinte, bicho, é a melhor relação entre rentabilidade, segurança e liquidez. Eu acho. Esse tripé aí, meu irmão. Porque 60% da riqueza do mundo está no mercado imobiliário, não é à toa. Não, e todo milionário lastreia onde? Olha, a gente, nessa época da Suíça, a gente tinha uma operação com um banco chamado LGT, que era o banco do Principato de Liechtenstein. Era o banco do príncipe de Liechtenstein. Ele, o príncipe, a família tinha 2,3 bilhões investidos no banco. Esse banco tem um fundo de investimento só. O fundo investe 30% em obra de arte, 30% em metais preciosos, 30% em imóveis e 10% em instrumentos cambiais. Olha aí, ó. Aí você olha e você fala, que allocation diferente do nosso, né? Tudo sem yield, tudo sem pagar yield, né? É muito interessante. A gente aqui ainda olha o instrumento financeiro com uma sedução muito grande, né? O yield é outro assunto, até depois a gente vai bater, vou te chamar para poder conversar, porque é interessante que você vai conversar com o investidor, ele fala, tá pagando yield de tanto, aí você vê, na realidade, a volatilidade, o cara tá com yield alto e a volatilidade imensa e você não sabe fazer... do risco que tá tomando. Exatamente, mas isso aí é um outro papo já aí, né? Rapaz, tomei uma aula, viu, Rafa? Eu também, cara, eu também. Hoje aula, mais cedo eu bati um papo. Interessante, eu acho que assim, é um desafio mudar a cultura. Acho que você tem um desafio aí, né? De fazer a pessoa entender o propósito. Que você não tá... É interessante o seguinte, por mais que você fala, rapaz, aqui tem 12, né? Eu acho que assim, além da briga pela rentabilidade, você tá levando para uma outra questão. Outra tese, outra né? tese. Outra tese de investimento. Né? Então assim, você não vai... A ideia é não brigar só de falar, rapaz, tudo bem que você vai aplicar aqui e vai ganhar 100% do CDI. Se você for para lá, a diferença é pouco, vou correr um risco. Mas, velho, você está abrindo, na verdade, um outro braço, uma outra tese, que a partir daquele momento, a partir daquele pontapé, você começa a trabalhar moeda forte e vai te abrir aí um novo horizonte de investimento. Diversidade. Acho que é essa palavra. Outra tese, você vai diversificar, você vai encontrar... Eu acho que o cara que ele quer dar uma pernada voo de galinha, né? Vou fazer um ciclo aqui... É melhor ele nem começar. Pronto. Porque ele não está comprando na tese. Ele ainda não entendeu que é importante ele ter uma diversificação, né? Esse cara que compara com CD, eu sempre digo o seguinte, ó. Eu já vi que você converte, né? Agora você vai fazer a conversão ao contrário. Você vai precisar contabilizar agora todo o seu patrimônio em dólar. Então, todo fechamento de mês, você vai contabilizar quanto você tem em dólar. Contabiliza em real, não, porque não sai para nada. O que adianta você ser milionário na Bolívia, na Argentina? Né? Contabiliza em dólar. Porque aí, se você é rico em dólar, você é rico em qualquer lugar do mundo. Se você é rico em real, você é rico no Brasil. Você não vai ser rico em Portugal, na França, nem nos Estados Unidos. Aí o cara começa a ver, porque ele vê da depreciação inflacionária, ele vê que às vezes a rentabilidade do CDI em relação ao câmbio não compensa,
ele começa a ter uma percepção diferente da importância de ter diversificação. Porque falta muita educação financeira mesmo, né? Com certeza. Cara, por isso que eu falei uma aula, velho. Porque assim, eu percebi isso. A brincadeira é semelhante, assim, vou fazer uma associação semelhante ao Bitcoin. Como lá atrás, né, quando eu tava falando do Bitcoin, o cara me falou, o jogo daqui é um jogo de acumular. Você não investe Bitcoin para ficar tirando Bitcoin, você investe para poder você ter um acúmulo, né? E aí depois eu fiquei pensando nisso, eu não sou investidor de Bitcoin, não é minha linha de investimento. Mas trazendo para esse patamar também essa tese sua, não é um jogo de um ciclo. É um jogo de você iniciar e criar, meu irmão, uma esteira aí com você. São contratos, provavelmente você deve ter clientes que seguem com você já há algum tempo. 2014, quando instala, eu tenho clientes. E você, na realidade, o que acontece? O dinheiro não esvai, não. Vai ficar na sua conta no banco e você vai estar ali num banco seguro. Teve outro banco, você falou do Banco do Brasil, né, lá também. Mas teve um outro banco também que você tinha me dito também. A gente tem relação lá com Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, Chase Bank, Bank of America. Então você vai sofrer muito menos, inclusive, se você dinheiro estiver lá fora, né? E não é só isso não. E se quiser voltar, volta também com o dinheiro. Eu só não acho que é inteligente. Né? Não tem prisão, não. Foi isso que a gente comentou lá. Não sei se é inteligente você fazer esse ciclo curto. Certamente vai chegar um momento que você vai ter uma folga e você vai falar, X% volta para meu bolso. Vai me dar uma satisfação pessoal. Mas até isso acontecer, o que é que eu fiquei pensando? O que é que me abriu aqui? Uma vez que você fez uma casa, vou fazer uma casa, vou fazer duas, vou fazer três, virei $1 milhão em dólar. Já é 5 em real, né? Aí o que é que ele já vai... Daqui a pois é. anos. Aí já vai abrir, na verdade, outros investimentos que ele não acessaria com 300. Verdade. Aí ele já vai ter outro patamar, né? Uma vez com o pé lá, e certamente que o cara, num processo desse, né? Ele vai se aculturar, ele vai entender, ele vai começar a discutir com você, né? Já vai começar a pesquisar, e vai falar, porra, isso aqui, como é, Rafael, o que é que você acha? E depois o cara fez uma milha, ele já vai falar, porra, velho, vamos fazer o seguinte, depois eu faço mais 2 casas, depois você já aloca meu recurso lá, e eu acredito que isso dá um... ele gastar o dinheiro dele, por exemplo, com um cartão de crédito, o offshore dele pode ter um cartão de débito e crédito que ele consuma, por exemplo, se ele quiser pagar viagens dele. Exatamente, cara. Se ele quiser, inclusive, financiar algum projeto aqui, pode fazer uma estrutura de financiamento, voltar o dinheiro para lá, pode redear ou não, aí as opções são diversas, né? Tem sim. Diversas. Mas o importante é isso, decidir, ter uma parte do meu patrimônio em moeda forte, decidir, é hora de dar esse passo. E a minha opinião é sempre que o melhor caminho é o real estate, porque eu sou um especialista em instrumentos financeiros, vocês sabem disso, eu sou CFP, consultor da CVM, sou analista em NPI, já tive gestora de recursos, tenho mais de 10 empresas no mercado financeiro, e é um mercado fiduciário de muita cretinagem, que você deixa muito dinheiro na mesa e as pessoas não sabem nem como estão deixando o dinheiro na mesa. A forma mais segura, sem sombra de dúvida, de começar em outro país é com ativos concretos, reais, que você controle, pegue, gerencie, e não que você tenha uma fidúcia de que você vai receber aquele dinheiro de volta, que vai dar tudo certo, sabe? Fazer uma chamada aqui totalmente rentável. Meu amigo. Eu gostei pra essa fala sua aí, meu. Foi top. Pegue essa parte aí pra gente replicar, que eu vou fazer um investimento de milha nisso, viu? Mas brincadeira. É verdade, né? É verdade, seria claro, como se não fosse trágico. Exato. Quer dizer, na realidade, você é fiduciário, você vai investir em uma coisa que você não sabe se vai receber lá na frente, cara. Até mesmo, cara, os fundos, né? Por exemplo, eu vou começar a fazer uns investimentos muito na curiosidade de ver como é que funciona. É importante, deve ser Mas feito. eu gosto de fazer um investimento naquilo que eu vejo a produção acontecer. Principalmente porque a gente é produtor. Então, você gosta de ver a sua produção. Economia real, né, cara? Economia real. Então, isso é legal, né? Então, bom, né? Fiquei impactado aí pelo conhecimento novo. Sim. Acho que é uma área que desperta muito interesse, né? Como eu te falei, trazendo um resumo aí pra galera que ouviu essa aula também. Então, assim, primeiro pontapé, entender que conservadorismo não é estar 100% no real, é você entender que você precisa de uma moeda forte para poder fortalecer seu capital. Entender que também não dá para partir para fazer um investimento estrangeiro sem uma assessoria. Com certeza. Certo? Assim como a gente fala aqui que não vá se lançar no mercado imobiliário se você não sabe nada, vai buscar estudar, busque profissionais que já tenham uma escalada aí, que possam trazer maturidade para o seu processo, musculatura para a sua empresa. Eu não faria de forma alguma sozinho, simplesmente eu vou lá, eu vou ver, eu vou pesquisar aqui, um cara que pode construir uma casa, não funciona assim. Falamos sobre isso, então existe uma estrutura societária por trás bem pensada, né? O Rafael trouxe aqui a empresa dele, né? Então é altamente rentável, escalando você, meu irmão, nos Estados Unidos. Então existe toda uma roupagem, ele tem um time, né? Tem parceiros para fazer isso acontecer.
Falamos que a casa leva um ciclo. E a casa é um dos investimentos. Certamente daqui a pouco você está propondo outras alternativas. Esse produto que você está trazendo, ciclo de 30 dias entre compra do terreno e mais legalização, não é isso? Sim. E depois a gente falou de um ciclo de 6 meses para construir e um ciclo de 1 ano para ter um retorno. E a gente já utilizou aqui uma base de 15% de retorno e o que passar é uma performance da sua empresa. Então, para trazer um resumo aqui para a galera. Boa. E vamos levar capital para Estados Unidos, meu irmão. Ô, Rafa, eu vi uma metáfora legal. O cara falou assim, você chegou no planeta Terra, você é um alienígena. Aí você tem um planeta inteiro para investir. Aí você tem, por exemplo, o Brasil, que representa 2,5% do PIB, e você tem os Estados Unidos, que representa 20% do PIB. Você vai pôr 100% do seu dinheiro num lugar que tem 2,5% do PIB. A gente tem uma ancoragem emocional de investir onde a gente está, né? Rapaz, isso é engraçado. O baiano, por exemplo, ele se sente mais confortável em investir na Bahia do que investir em São Paulo. Aí você fala, cara, mas 60% do mercado imobiliário está em São Paulo. Do Brasil, você vai investir aqui por quê? Bom, porque está aqui, está mais seguro aqui. O brasileiro se sente mais confortável em investir no Brasil. E não é porque é mais seguro, é só porque ele se sente mais confortável. É lá direito do cérebro. Exato. Não é nenhuma decisão racional, né? Rapaz, eu passei a situação. É inusitado, pô. A gente vendeu para um cliente no Praia do Flamengo, ele falou, velho, eu não vou comprar o seu na Barra, porque tá distante e eu não quero ficar indo para Barra para ficar vendo um imóvel. É uma coisa, distância, assim que você fala, imagine distâncias de maiores, né? Exato, como essa versão São Paulo aqui São Paulo e outros mercados, né? Então, assim, o que eu vejo que está quebrando, começando a quebrar algumas barreiras, aquelas pessoas que estão mais... Mas o cara compra um CRI de uma fazenda, o cara está lá em Goiás, porque o assessor de investimento dele disse que era legal. É muito louco. É heurística, é lá do direito total do cérebro, não tem racionalidade nisso. Vamos desmistificar isso aí, conversando aqui no Altamente Rentável, para poder trazer esse tipo de entendimento. Eu acho que esse é o propósito do Altamente Rentável. Esse é o propósito, provocar as reflexões. Entendeu? Porque, como a gente estava conversando ali, o cara falou assim, não, mas esse aqui tem um preço mais barato, mas diante de tantas variáveis. Rapaz, você falou um negócio interessante aí. Quer dizer, o cara não compra um apartamento a um raio de 30, 40 quilômetros. Da rodovia, não sei o que tá lá na casa do chapéu. E que você não entende nada sobre o assunto. Mas você tem uma fidúcia de que aquilo vai ter uma devolução. E que fidúcia? Porque tem um agente financeiro intermediário. Por que isso? Por que aquilo? E que fidúcia? Né? Lastreado em quê? Qual é a segurança? Quem disse que você vai receber? Você tem um Banco Nacional que diz, mas diga quanto. Então tem algumas entrelinhas ali. Tem coisas que você precisa entender mesmo. É complicado, cara. Então, assim, vamos fazer diligência, vamos conversar sobre o assunto para levar cada vez mais. O sentimento é o seguinte, quando você tem estruturas, como por exemplo, o Rafael está trazendo ele não está trazendo só uma tese de falar invista nos Estados Unidos. Ele está trazendo, falou invista e eu tenho toda a roupagem, eu vou cuidar de tudo, eu vou te trazer segurança. É importante. Porque eu vou lhe falar também, se eu fosse partir, mesmo conhecedor, com o conhecimento que a gente tem no mercado, se eu fosse partir para lá, eu não iria. Também não iria. Você tem que ter alguém que você conheça, que você confie. Né? Tem que ter algum nível de fidúcia para poder fazer o investimento. Tem que ter, pô, não pode sair na se fosse para tomar uma atitude dessa, eu também iria no caminho de um fundo, de alocar através da bolsa, entendeu? Eu partiria. Mas tendo uma pessoa, tendo uma empresa e falar, não, velho, aqui eu entendo, estou no mercado que eu conheço, já fiz casa, já domino, é outra coisa. Então você vai dar uma roupagem e o cara simplesmente vai apertar botão, assinar contrato e vai acompanhar com você e é isso aí. Como funciona aqui, tudo daqui. Hoje não tem mais barreira, né, velho? Às vezes a gente fica lá, não, você não sai do seu escritório, você opera tudo daqui. Principalmente se é um indivíduo que já viaja, que ele já tem consumo internacional, que ele já compra produto importado. Esse cara, ele precisa ter renda em moeda forte, né? Geração de patrimônio em moeda forte. Com certeza. E quebrar esses mitos, né? Porque no final você falou em fundo. Aí você vai investir num fundo. O que você olha na rentabilidade do fundo? Quem é o gestor? Qual foi a rentabilidade passada? Aí você vai para a página 2 e fala, tá, mas o que esse fundo investe? Quase ninguém sabe responder. A pessoa até fala, não, é um fundo que investe em crédito privado. Tá, mas crédito privado de que empresas? Exatamente. Ah, não, crédito privado da empresa X, tá bom. E esse crédito foi usado para que operação? Quando você vai para a página 2, ninguém sabe onde é que o próprio dinheiro tá, né? É uma estrutura de fidúcia mesmo. É muito curioso. É isso aí. Rafa, meu velho, só te agradecer pelo tempo que dedicou aí, muito não obrigado, só pra gente, que eu falo que é sempre uma aula pra gente, mas acima de tudo que tem gerando valor para essa galera que nos ouve, né? Nossa audiência em conjunto. E acho que o propósito grande aqui é a gente criar um movimento no mercado imobiliário positivo.
fortalecer o mercado. Eu entendo que a gente fortalecendo esse mercado, a gente fortalece o Brasil, fortalece, né, nossa economia, fortalece os investidores, cria a liberdade financeira, que é uma bandeira que eu venho defendendo. Perfeito. E eu vejo que o mercado imobiliário ele perfeitamente pode ser a bandeira de independência financeira na vida de um indivíduo. Sem dúvida. As pessoas não sabem disso, porque interessante que o cara, quando olha para o mercado imobiliário, ele só olha em patamares grandes. E eu estou começando a difundir e falar, rapaz, você comece a se aculturar. Né? Se você tem pouca grana, vamos começar com um crowdfunding imobiliário, vamos se aculture. Né? Entenda que você pode ter alternativas. Né? Sabe? Conheça, porque aí respire, né? Então, exatamente. E a nossa bandeira é descentralizar mesmo o investimento imobiliário. Chico falou um negócio importante, que é a pessoa, quando fala em investimento imobiliário, o cara tem que estar com o cheque grande na mão, e não é verdade. Né? A gente quer descentralizar, desburocratizar, vamos falar desse assunto o tempo todo, temos diversas ferramentas aí para poder fazer, né, isso acontecer. Você tem uma compra compartilhada, você tem um crowdfunding, você tem tokenização imobiliária, você tem uma diversidade, você pode juntar com 4 amigos, com 5 amigos, com 10 amigos, você tem condomínio, enfim. Vamos fazer isso acontecer. Ainda tem uma coisa que é interessante, porque que eu te perguntei no início lá no bate-papo antes, é o seguinte: você está montando uma estrutura societária. Né? Digamos que um investidor isolado não tenha os 300 mil, né? Os 70, 80 mil dólares. Mas ele junta, se ele estiver disposto na mesma sociedade, juntar, por exemplo, eu, meu irmão é meu sócio, 200 mil, cada né? com 100 juntou mil, cada com 4, mil. sabe? Daqui a pouco você com 100 mil está investindo fora do Brasil. Virou altamente rentável. Pois é, né? Tá fazendo moeda forte. Claro, jamais, pô. Se você falar para um cara que não ouviu o podcast, você vai falar, meu irmão, você vai investir com 100 mil fora do Brasil? O cara fala, como é? Vou fazer o quê, né? Então, perfeito. Gratidão, Rafa. A casa está sempre de porta aberta para lhe sempre receber. Aberta. Vamos fazer outros para poder a gente conversar de pílulas até menores, para poder a gente, né, trazer conteúdos que façam sempre essa galera diferença, que chegue fazendo realmente diferença de investimento na vida daquele camarada lá. Eu acho que você tem muito a entregar. Conhecimentos adicionais, contato, tem algum... essa operação específica, ela tem um site chamado Lake House. A gente vai ter aqui na mão, inclusive, Dan ficou até de passar a apresentação, tá certo? Vai estar disponível, a gente vai estar aqui para poder fazer essa conexão com vocês aí junto. Né? Eu já estou trazendo, eu bati um papo antes com você para poder entender mais, porque eu tenho um grupo de investidores que podem até ir comigo para lá, tem Chicão que eu vou bater um papo também, então assim, a gente está aqui para poder difundir e ir junto. É um prazer. Eu acho que esse tipo de conteúdo, a gente transforma a pessoa. Transforma. O cara que assistir esse podcast, ele vai sair diferente do que ele começou. É isso que faz a diferença. Que é um caminho, né? Infelizmente, isso não se ensina na escola. Infelizmente mesmo, né? Porque deveria se ensinar na escola. É verdade. Mas a gente está fazendo nosso papel. Quem sabe, irmão? A gente leva essa bandeira para daqui a alguns anos a gente falar, pô, qual é o projeto lá na escola, cabeçado, né? E para as crianças já começarem. Eu acho que tudo parte de movimentos assim. Isso aí. Meu velho, gratidão total, meu irmão. Só agradecer. Sempre muito bom bater papo com vocês. Boa. Bacana. E para você que escutou, espero que você tenha curtido, porque é de coração, é com amor, é uma premissa nossa. Só senta aqui quem é apaixonado pelo que faz. Isso é premissa verdadeira. A gente não quer ninguém vendendo discurso aqui. Né? Você vê que a gente traz os produtos para poder testar eles aqui na mesa, para poder abrir a tese, para vocês entenderem mais. Não quero vender nada além de um sonho que você pode ser livre financeiramente, meu irmão, e é possível através do mercado imobiliário. Então, segue a gente, curte, compartilha, vai lá também, conhece o Rafael Bassi, que produz bons conteúdos, tá aqui sempre com a gente. Rafa, eu vou deixar inclusive o Instagram de Rafa aí embaixo também, viu? Para poder contato, pra galera ir lá, tem um monte de material bacana, o Rafa lá, parabéns, tá top. E vamos nessa, segue com a gente, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, Chicão. Bom demais, viu, cara? Lembre de comprar ativos em dólar. Aí, ó. Boa, isso aí. Boa.